Pessoal, só queria dizer, antes de rolar o vídeo, que entrou no ar, então, finalmente, o projeto do Beer School Labs no site do Social Beers. Todos aqueles que contribuíram e estão contribuindo e estão ajudando a fazer as receitas podem entrar lá e adquirir os kits com as 6 cervejas que nós vamos fazer. Em julho a gente vai dar uma volta no Brasil aí fazendo um dos projetos mais legais que eu já podia imaginar em fazer com cerveja, que é fazer cerveja em muitas cervejarias e mostrar o processo, mostrar como é a fábrica, mostrar como que é uma realidade de uma fábrica pequena, como é uma realidade de uma fábrica grande, mostrar tudo sobre a cerveja, desde a receita elaborada até o final dela. E todo mundo aqui do Beer School está participando. E se você não conhece, clica aqui no card depois do vídeo, clica aqui na descrição depois do vídeo, você vai conhecer o Beer School Labs. Então continua com o vídeo aí. Olá, cervejeiros, sommeliers de entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. É muito comum pessoas relatarem que acham que o dry hopping acaba aumentando o amargor, e eu sou uma dessas pessoas, eu já tive exatamente essa mesma experiência. No meu caso, não falando de cerveja em si, mas aqui no Paraná a gente toma muito tererê e ocasionalmente, tererê é tipo chimarrão gelado, e ocasionalmente eu colocava um pelletzinho de lúpulo lá, e o negócio, uma hora depois com o lúpulo lá dentro, era impossível de tomar de amargo, ficava muito amargo mesmo. E isso me levou a crer, não, dry hopping realmente causa amargor. Só que eu nunca tive uma base para falar, dry hopping causa ou não causa? É um efeito isolado que dá ali no tererê ou isso passa para a cerveja também? Há pouco tempo foi publicado um estudo que levou a outros estudos, uma série de estudos, mas quando eu falo pouco tempo mesmo, coisa do final do ano passado, que mostra que o dry hopping sim tem influência no amargor e ele pode ter influência muito grande. O problema disso é que o cálculo do IBU, não o cálculo exatamente, mas a metodologia de cálculo do IBU quando ela foi feita, que foi em 1968, não é muito tempo, metade mais ou menos do século passado, ela não levava em conta a realidade que é a cerveja hoje. Existia dry hopping? Existia, mas não existia essa configuração de dry hopping extremamente pesado, absurdo que a gente tem hoje. E por mais que o dry hopping pudesse contribuir um pouco para o amargor, era totalmente irrelevante, coisa que não é agora. Agora às vezes não, é muito comum a gente ter uma adição de dry hopping, sei lá, 10 vezes a adição de amargor. Classicamente, o amargor da cerveja ele é dado basicamente pela concentração de resinas amargas solúveis dentro da cerveja, que é basicamente uma solução de água e um pouquinho de álcool. Bom, as resinas amargas é aquilo que a gente sabe, que a gente chama de alfa-ácido. O problema é que elas não são solúveis exatamente na água. Não o alfa-ácido em si ele não é solúvel na água. Se ele for solúvel, ele é muito pouco, mas até aquela época ele não era considerado significativamente solúvel em água. Só que o que acontece? Quando a gente ferve, quando a gente eleva a temperatura, a gente ocasiona uma reação de mudança na estrutura da molécula. Não, a molécula ela está ali, os átomos que compõem ela são o mesmo, mas a estrutura dela se altera. Isso é uma reação chamada de reação de isomerização, ela vira um isômero. E o alfa-ácido ele vira o isoalfa-ácido. E o isoalfa-ácido ele sim, ele é solúvel na cerveja, ele é solúvel na água. Por isso que a gente deixa a cerveja fervendo ali mais de 60 minutos, porque essa reação ela tem necessidade de energia e ela tem necessidade de um tempo bastante prolongado. Eu acho que vocês já viram esse gráficozinho aqui de utilização do lúpulo. Por que de utilização? Porque não é tudo que é convertido, parte não é convertido, é uma reação de equilíbrio, parte vira a outra forma, parte continua na forma normal, por isso às vezes não adianta nem querer fazer fervuras muito acima de 60, 90 minutos, porque chega no limite ali, um fica em equilíbrio com o outro. Só que existem outras formas que o alfa-ácido ele pode virar aí no meio também. Existem uma série de reações que podem acontecer com o alfa-ácido, transformar eles em outros compostos muito parecidos, mas que não são os mesmos. E um deles se descobriu extremamente solúvel em água e amargo. Ele acaba não sendo muito relevante durante a fervura, porque a carga de lúpulo ela é pequena, é um composto que está em pequena quantidade. Ele é um produto da oxidação do alfa-ácido.
Então a oxidação é aquela reação que a gente sempre fala sempre é falado como se fosse algo ruim, né? Não necessariamente sempre é algo ruim, é uma reação de transformação de um composto em outro. E nesse caso, no quesito de amargor, passa a ser até uma reação, sei lá, benéfica. Bom, focando só em amargor, né? Não dá para dizer que é uma reação benéfica, mas focando em amargor, é uma reação benéfica. O que acontece? O alfa-ácido ele vira um composto chamado umulinona, que é quando entra aquela moléculazinha de oxigênio ali em cima. E essa molécula, ela tem mais ou menos 0,66% do amargor que o alfa-ácido tem. O problema é que está em pouquíssima quantidade. E não era relevante, quase não era relevante. Só que o que acontece? A dosagem de dry hopping hoje é tão alta que isso aí passou a ser relevante. E os amargores calculados pelas cervejarias, eles não estavam batendo com o que a análise sensorial apontava. É o que eu via, o que muita gente via. E ocorreu uma reviravolta muito grande aí nessa parte da teoria clássica do amargor. E mudou muita coisa. Então, eu vou deixar o artigo linkado aqui embaixo, vocês talvez não terão acesso, são artigos pagos, são artigos caros. Eu não tenho acesso nem pela universidade a esses artigos, mas vou deixar todos linkados aqui embaixo. E os autores sugeriram alterar aí a fórmula do amargor. Além disso, em outro estudo foi descoberto que o alfa-ácido ele também é um pouco solúvel, ele pode contribuir para amargor. Mas ele é muito menos solúvel, então ele é assim, 10%, segundo os autores, 10% do amargor do isoalfa-ácido. Então eles propuseram uma forma assim, a base de amargor é 1 ppm de alfa-ácido. Se tiver 1 ppm de alfa-ácido, a gente tem 1 de amargor. Só que as outras coisas elas têm que ser adicionadas. E como que vai medir isso? Só por HPLC. Então, além do 1 ppm de alfa-ácido, 0,6 vezes a quantidade de ppm, 0,66 vezes a quantidade de ppm de umulinona e vezes 0,1, 10% da quantidade de alfa-ácido. Não bastasse isso causar uma mega reviravolta, e saiu um artigo logo em seguida desse, falando que pode inclusive dar um efeito contrário ao excesso de carga de lúpulo. Apesar de realmente a umulinona ela contribuir para amargor, o alfa-ácido contribui para amargor, o principal ainda é o isoalfa-ácido. E se a carga vegetal for muito grande, você dá aquela dosagem, aquela puta dosagem de lúpulo, que é o que acontece em muitas cervejas hoje, o isoalfa-ácido ele é absorvido no lúpulo. O isoalfa-ácido ele veio lá da fervura, não tem nada a ver com a matéria vegetal que está ali dentro. E ele entra na matéria vegetal, e quando você tirar a matéria vegetal, aquela grande quantidade de lúpulo, você vai estar tirando isoalfa-ácido, vai estar tirando amargor. Então esse outro artigo, que eu vou deixar aqui linkado também, ele diz que o efeito da adição das adições de dry hop, elas podem aumentar o amargor em cervejas pouco amargas, mas elas efetivamente diminuem o amargor de cervejas muito amargas. Olha que coisa louca, né? Então, o que aconteceu na parte científica do amargor? Bugou tudo, ferrou tudo, mas aconteceu uma coisa muito legal. Abriu um puta espaço para pesquisa. Um espaço muito grande. Para ter ideia, se você pegar qualquer lúpulo aí, você não vai ter nem, sei lá, me corrijam se eu estiver errado, vocês não vão achar informação sobre umulinona, quantidade de umulinona. Então, talvez pode ser até áreas de pesquisa para a parte sensorial, para a parte analítica, e é uma coisa extremamente interessante porque são coisas, a barreira da ciência cervejeira sendo empurrada para frente e a gente participando disso daí. Em função disso daí que me despertou um puta interesse, eu resolvi fazer uma série sobre lupulagem avançada aqui no vlog. Não vai ser uma série daquela que sai um vídeo a cada semana, vai ser uma série mais estendida, ainda mais por causa do Beer School Labs, mas vai acontecer. Então a gente vai falar aí desde o básicozinho sobre técnicas de lupulagem, adições de flame out, first wort, step addition, coisas que não são muito faladas, mas que são muito legais, e depois entrar, se houver demanda para isso, que eu não sei se as pessoas se interessam tanto como eu, na parte química da coisa, ver
os produtos do lúpulo, os produtos de oxidação do lúpulo e os efeitos dele na cerveja. Então, se você tem interesse, se interessou por isso, deixe seu like aqui embaixo, comenta o que você acha. Se você sofre esse efeito do amargor, acha que tem efeito sensorial, acha que não tem. E compartilha nosso vídeo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigado e até o próximo.